Olá, minha gente, estamos aqui de volta, né? Bem-vindo. Estamos hoje no novo estúdio, né? Devagarinho a gente vai melhorando, né? De acordo também com a sua benevolente ajuda, né? Então, estamos aqui para mais uma aula de História do Cristianismo. Você que está me acompanhando pelo meu canal no YouTube, ou em algum curso que eu estou ministrando, ou até mesmo numa palestra que eu dei e você adquiriu o CDzinho lá com a palestra, com o conteúdo. Então hoje a nossa temática, né, para quem está num curso presencial comigo, principalmente agora uma turma lá em Teresópolis, nós vamos entrar agora na questão, falar um pouco sobre a Inquisição, né, uma temática polêmica, que se fala muitas coisas, e existe um conhecimento muito pequeno sobre o que verdadeiramente vem a ser o processo da Inquisição. O que é Inquisição? Claro que tem pessoas que têm por hobby falar e criticar a Igreja Católica, tá? Todo mundo é passível de crítica, como toda instituição também é passível de crítica. Agora, desde que esteja embasada em argumentos sólidos, históricos, historiográficos e comprovações empíricas. Isso muitas vezes não acontece na história. A história é composta também por lendas, por fatos que são imbricados, né, que são confusos. E um desses fatos é a Inquisição. Vamos tentar fazer um estudo não muito aprofundado, eu vou dar, claro, outros subsídios para que você possa se aprofundar, mas um estudo bacana, bom, para que você possa primeiro ter uma introdução ao que é a Inquisição. Então vamos lá. Voltando aqui. Primeira coisa que a gente precisa ver é a questão do anacronismo. Tá? O que é isso? Para começar a entender a questão, é fundamental conhecer o contexto mental, a mentalidade histórico, cultural e político da época. O maior de todos os erros ao se analisar esse assunto é querer julgar os fatos ocorridos numa outra era usando os padrões morais de hoje, tá? Isso é um pecado histórico. Eu falo lá para meus alunos do primeiro período, tá? Introdução aos estudos históricos, historiografia, as disciplinas primeiras do curso de História presencial, do curso de História na modalidade EAD da Católica de Petrópolis, que o historiador não pode fazer isso. Se existe um pecado em história, é você fazer esse anacronismo, ter um pensamento anacrônico. Cronos, tá? Que é o tempo, lá, o Deus Cronos, né? O tempo. Anacronismo é você falar fora daquele tempo. Você tentar analisar um fato do passado com todos os embasamentos teóricos que você tem hoje. Hoje nós temos a tecnologia, olha só, estou na minha casa, né, o estúdio novo, espero que você goste, né, aos poucos a gente vai melhorando também o estúdio, né, melhorando a qualidade da imagem, a qualidade do som. Daqui a pouco vou fazer uma tela legal para ter atrás, além da tela própria que o programa que eu utilizo já dispõe, que são os slides, mas aos poucos a gente vai melhorando também para que seja mais agradável as aulas e que você se interesse também um pouco mais pelo esse conteúdo da história do cristianismo, da história da Igreja Católica especificamente. Então, a gente tem que utilizar o tempo, utilizar a questão temporal. Você não pode falar de uma maneira anacrônica, você não pode falar fora desse tempo. Um homem medieval pensava de uma maneira, um homem antigo de uma outra maneira, um homem moderno do Renascimento de uma outra maneira, um homem contemporâneo iluminado pela Era da Razão, pelo Iluminismo, pensava de outra maneira. Hoje se pensa de uma outra maneira. Quem vai analisar isso na área da história, na área da historiografia, Jacques Le Goff, Marc Bloch, tá? Felipe Arriès, que são historiadores que vão estudar a história das mentalidades. Karl Marx, né, no iniciozinho do século, finalzinho, aliás, do século XIX, ele vai dizer que a história
é movida pela luta de classe, a história é movida pela produção. Então, o que o homem produz, isso vai criar a evolução histórica. E a luta de classe entre as classes dominantes e as classes dominadas, seria o binômio dominante-dominado, vão fazer com que exista essa evolução histórica, o famoso materialismo histórico. Eu não sou adepto a essa linha de historiografia, porque eu acho que a presença do materialismo histórico, a presença dessa análise materialista é também fator de movimento histórico, mas não apenas. A escola dos análises, ou a famosa nova escola, né, com esses autores que eu já citei, Marc Bloch, Philippe Herriès, Jacques Legoff, Georges Duby, né, Lucien Lefebvre e outros, vão analisar a história como algo mental, algo que compõe a mentalidade. E a mentalidade também vai produzir. A mentalidade vai estabelecer cultura, a famosa história cultural. Então, para a gente analisar um fato histórico, a gente tem que tentar entender qual que era os ditames da razão naquele período, o que era moral naquele período, qual que era o sistema intelectual que regia aquele sistema. Então, se faz necessário que a gente mergulhe verdadeiramente naquele panorama histórico para que a gente não cometa um erro, né? Eu coloquei até uma imagem agora interessante, né? O que seria o anacronismo, né? Aqui a gente tem essa imagem de cima, né, uma agroindústria. Então, uma colheita, né, altamente mecanizada, automatizada, um negócio impressionante. Para quem já viu isso, é um negócio impressionante. A ceifadeira, ela já separa o grão e descarta o que não presta, automático, é um negócio incrível. E aí você pensar a colheita no mundo medieval, né? Você olhar hoje, em 2016, a colheita medieval 1000 anos atrás, você vai achar que aquelas pessoas eram imbecis, eram débeis. Não, era o contexto da época. Isso se faz necessário para a gente analisar as coisas de uma maneira mais justa, ok? Vamos continuar. Uma outra coisa que, antes de a gente entrar na temática em si, é a gente achar que igreja e ciência são inimigas. Eu te indico lá um videozinho, ou CD, ou no YouTube, um vídeo meu sobre fé e razão. Fides et ratio, fé e razão. Papa João Paulo II, em setembro de 1998, lançou essa carta sensacional, Relações entre Fé e Razão. Ele começa belamente, falando que a fé e a razão constituem como duas asas que elevam o pensamento humano à contemplação da verdade. Então, a igreja, principalmente na Idade Média, sempre financiou os estudos científicos. Um dos maiores cientistas que criou a ciência moderna, né, Galileu, né, e ele aí, uma pintura, ele está explicando astrofísica na faculdade de Pádua, na Itália. Tá? Então, você tem a luneta de Galileu, né, que é a luz para os astros, sensacional. A igreja sempre financiou. Claro, né, você daqui a pouco vai escutar um barulhinho aqui, tem um senhor trabalhando aqui na casa e está fazendo um portãozinho de madeira e eu pedi para ele fazer daquela maneira. Se eu estou pagando para ele executar um serviço, o serviço tem que ser do jeito que eu quero, entende? Era um pouco a mentalidade da época. A igreja pagava, a igreja financiava o cientista, mas o cientista tinha que estar antenado com o pensamento da igreja. Bruno, mas o pensamento da igreja era que o Sol era o centro do universo. Claro, mas era a mentalidade da época. Pensamento heliocêntrico, né? Que Deus, na verdade, era o centro do universo, pensamento teocêntrico, né? O Sol não pode ser o centro do universo, nem a Terra. Quem é o centro do universo é Deus. Olha a mentalidade da religião total. A religião não se separava das outras temáticas. A religião não se separava das outras ciências. Era uma coisa uníssona, era uma coisa só, tá? E a gente tem, claro,
falar de Inquisição, falar de cruzada. Muito provavelmente nosso próximo vídeo será de cruzada ou das ordens mendicantes, né? Como os mendigos de Deus mudaram a história do cristianismo. No nosso próximo vídeo lá no curso em Teresópolis. Claro que, sem dúvida nenhuma, a gente pisa em ovos quando se fala em Inquisição, principalmente quando se não sabe nada sobre isso. Aí você fala livremente, né? É o descompromisso da ignorância, né? Quem é ignorante, quem não domina um assunto é descompromissado, pode falar qualquer coisa, né? Então, sem dúvida nenhuma, um ponto polêmico. Mas por que é polêmico? Porque não se estuda sobre isso. Muito pouco, existem muito poucos estudos sistemáticos no campo da instrução para o povo em si, tá? Então, você dificilmente vai ter um curso que vai falar sobre a Inquisição, um curso que vai falar sobre cruzada. Agora, tem um material escrito, vastíssimo, riquíssimo, que vai mostrar tanto a Inquisição católica como a Inquisição protestante, tá? Existiu a Inquisição protestante, daqui a pouco a gente vai falar um pouco disso, tá? O que é Inquisição, né? A gente tem Inquisius Erassique Privatatis Santorum Officium, né? É chamado o Santo Ofício. Inquisição é um termo que deriva do ato judicial de inquirir, o que se traduz e significa perguntar, averiguar, pesquisar e interrogar. Inquisição vem de inquerer, de inquérito, e a gente tem lá o julgamento de Galileu Galilei, ele se retrata, ele fala, não é bem isso que eu queria dizer. Claro que ele estava sob a tutela da igreja, e depois a igreja reconhece que ele estava correto, numa outra mentalidade, numa outra época, tá? Os processos são assim. Como ele estava num contexto de inquisição, ele percebe que ele ia ser julgado e condenado como herege, e não necessariamente levado à fogueira, mas teria uma sanção, teria uma pena, tá? A igreja, inclusive a Inquisição, fala que um inquérito que existe tortura, automaticamente ele perde seu valor. Olha isso, é Inquisição, tá? Se tem tortura, perdeu seu valor. Claro que a gente tem que entender que existiam as inquisições. Não é uma inquisição, são várias. E o Estado e a igreja estavam altamente atrelados. Nem sempre a igreja tinha tutela total sobre aquilo, sobre aquele processo, tá? Um processo interessante para você ver como que a igreja, às vezes, ficava na mão do Estado, Estado entre aspas, que a gente só vai ter Estado em Hobbes, no mundo moderno, né? O julgamento de Joana d'Arc. A Inquisição da Inglaterra fala uma coisa, a Inquisição da França fala outra, a igreja fala uma coisa, só que a igreja não é respeitada. É um problema complicado, né? Esse atrelamento da igreja e do Estado. Eu já disse algumas vezes, tem alguns vídeos meus, principalmente quando eu falo sobre o Gregório VII, lá o Ditatus Papi, que o Gregório VII fala, quem manda na igreja é a igreja. O Estado não pode mais mandar na igreja, quem manda na igreja é a igreja. Mas isso só vai acontecer verdadeiramente em Trento, tá? Tem essa separação de igreja e Estado. Vamos avançar na Inquisição. No contexto histórico europeu, conforme alguns entendimentos filosóficos atuais e históricos atuais, a Inquisição foi uma operação oficial conduzida pela Igreja Católica, a fim de apurar e punir as pessoas por heresia. Agora, heresia não era apenas um pecado. Heresia era um crime contra o poder vigente. Então, se a pessoa cometia uma heresia, não estava apenas cometendo um pecado contra a igreja, um pecado contra Deus. Ela estava cometendo uma infração civil, porque o Estado era também regido pelas normas da ética religiosa. Então, se a pessoa cometesse um delito religioso, ela também estaria cometendo um delito civil automaticamente. E aí o Estado punia. Punia de que forma? De várias formas, tá? Inclusive com a pena de morte. O que seria uma heresia, né? Do grego, né? Escolha, tá? É a doutrina ou linha de pensamento contrária ou diferente do credo ou sistema religioso ortodoxo. Então vamos colocar que eu sou cristão católico e eu vou contra a doutrina católica, sendo católico, entende? Hoje, tá? Hoje é assim. Hoje você é herege se você é um católico e fala contra a Igreja Católica, contra algum dogma da Igreja Católica, contra alguma verdade da Igreja Católica.
Ah, Bruno, mas isso é um pensamento muito retrógrado. Não. Retrógrado é você achar que todo mundo é obrigado a ser católico. Você não é obrigado a ser católico, você não é obrigado a ser cristão luterano, cristão protestante, cristão batista, você não é obrigado. Você não é obrigado a ser candomblessista, a ser espírita, kardecista. Ninguém é obrigado à religião. Agora, se você escolheu um sistema religioso, se você escolheu uma sistematização da fé, você pode pegar lá o meu vídeo sobre o que é religião, a definição de religião. Ninguém é obrigado a escolher um sistema doutrinal. Agora, se você escolher um sistema doutrinal, você tem que estar, a palavra é autoexplicativa, doutrinado nesse sistema. Se você discorda com algum código desse sistema doutrinal, saia. Tá? Pegue sua meletinha e procure um sistema doutrinal que se adeque à sua fé. Tá? Cuidado, viu? Porque nenhum sistema doutrinal vai se adequar ao que você é, ao que eu sou. Tá? Normalmente é um movimento inverso. A pessoa que livremente escolhe se adequar a um sistema doutrinal. A religião, minha gente, que não é uma forma. Entende? A gente às vezes fala, Bruno, vem aqui dar uma formação sobre história do cristianismo. Sim, é uma nomenclatura, mas não é colocar todo mundo na forma, entende? A gente vai ensinar o que fala a Igreja Católica, vai ensinar o que fala o cristianismo, as Sagradas Escrituras, a tradição da Igreja, mas cada um vai ter um entendimento e uma vivência particular sobre aquilo. Entende? Isso é um pouco ser católico, tá? É a unidade na diversidade. Por exemplo, na Igreja Católica tem vários movimentos, tá? Tem o movimento Focolares, tem o Opus Dei, tem a Renovação Carismática, tem o Encontro de Casais, tem o Grupo de Jovens, tem as Novas Comunidades. Existe um entendimento sobre o dogma, mas cada um vai ter uma vivência espiritual, de piedade cristã, diferente, tá? É a unidade, a diversidade. Como os carismas, né? Lá em 2 Coríntios 12:4 fala a diversidade de dons, mas um só o Espírito. Você pega os franciscanos, tem um carisma. Você pega os dominicanos, tem um carisma muito parecido. Né? Vocês pegam os diocesanos, tem uma atividade de serviço específica. Tá? Então, cada um vai viver aquilo dentro de uma linha de pensamento católica, mas respeitando as suas individualidades, respeitando as suas especificidades. Cuidado para que a religião não seja uma prisão. Quando a religião é uma prisão, não foi a religião que criou isso, foi você que criou isso. Uma má interpretação. A religião existe para conduzir o homem, tá, a Deus. No caso, o cristianismo era para conduzir ao homem a uma pessoa que tem uma mensagem salvífica. E essa pessoa é Jesus Cristo. Jesus Cristo verdadeiramente é o Filho de Deus vivo, né? E se encarnou, et verbum carum factum est, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele é o Filho de Deus verdadeiro para quem é cristão e tem uma mensagem de salvação, uma mensagem soteriológica de salvação verdadeiramente. Tá? Crer nisso é ser cristão. Agora, isso é a fé em Jesus Cristo. A fé sistematizada é um corpo doutrinário. É colocar a fé em Jesus Cristo em todos os aspectos da vida humana. Isso é doutrina. A heresia é você pregar contra essa doutrina. E a Inquisição queria salvaguardar a sã doutrina das heresias em um Estado que era totalmente cristão. Entende a importância disso? Entende como que era importante ter esse processo? Claro que não matando as pessoas, né? Mas eu estou em 2016 olhando, né?
A gente tem lá no iniciozinho, na Inquisição, no século XIII, 1200 e pouquinho, lá com Urbano II, se não fala a memória, daqui a pouco a gente vai colocar ele, Urbano VII, se não fala a memória, daqui a pouco ele vai aparecer e a gente confirma. Um Estado altamente religioso, a gente está já na alta Idade Média, aliás, na baixa Idade Média, né? Alta no iniciozinho da Idade Média, baixa no final dela. A gente está na Europa feudal. Como é que era a religião naquele período? Com certeza muito diferente da nossa religião hoje. A religião total. Claro que os dogmas, claro que o entendimento sobre Jesus Cristo, a princípio, eram o mesmo que hoje. Claro que nós vamos evoluindo no entendimento dogmático, mas os dogmas estavam definidos, né? A pessoa de Jesus, lá em 325 Niceia. Então vamos lá, vamos avançar. E a fundação, Concílio de Latrão no século XII, 1179, Concílio de Verona em 1184, de Latrão 1215, e lá o Gregório IX, né, em 1231, que papa que eu falei, nem lembro mais, o Gregório IX, tá? Em 1231 que vai e afirma. A Inquisição vai até o século XVI, tá? Até 1500 e alguma coisa, a Inquisição ainda atua na Reforma Protestante, e principalmente com o Index Librorum Prohibitorum, o índice dos livros proibidos. A igreja queria salvaguardar a doutrina cristã católica, em detrimento da doutrina luterana, tá? E depois da doutrina calvinista e anglicana, e proíbe a leitura de seus crentes a certos livros. Tá? Isso aí é um período medieval. Lugares onde ela atuou. A Inquisição funcionou na França, tá? Em França, na Itália, no Reino da França, Portugal e no Sacro Império Romano, tá? Germânico. Nas Américas, no Brasil, tá? Então a Inquisição também funcionou no Brasil. E tinha Inquisição protestante também. Às vezes as pessoas que criticam a Igreja Católica não sabem que teve Inquisição protestante. Inclusive na América também, nos Estados Unidos teve Inquisição protestante fortíssima. Lutero, inclusive, né, a mente pensante da Reforma Protestante, a gente vai falar também bastante nas futuras aulas sobre Martim Lutero, sobre o que foi a Reforma Protestante, sem dúvida nenhuma um tema apaixonante da história do cristianismo. Às vezes tem muita coisa que se fala que não é verdade, né? É uma reforma muito mais antropológica, isso quer dizer relacionada ao homem, do que uma reforma religiosa. Deus está intacto. Tá? O que vai mudar, claro, a Igreja Católica depois reage com a Contra-Reforma, reafirma os sacramentos, os 7 sacramentos da Igreja, e colocando a Eucaristia no centro, mas é uma reforma muito mais antropológica e religiosa. Mas claro que é uma visão de alguém que está na história, tá? Não é uma visão apenas teológica, é uma visão de alguém que está na história. Eu sou professor de história, para você que está tendo contato primeiramente com esse vídeo, né? Porque é o seu primeiro vídeo, eu sou um professor de história, então estou contando história. Então, a Inquisição protestante atuou, né, na Inglaterra, atuou na Alemanha, tá? E Lutero, inclusive, fala, né, olha, temos que perseguir os hereges, tá? O herege para o Lutero era o católico. Bruno, mas teve a noite de São Bartolomeu, né, que queimaram todos os protestantes. Sim, mas se for na Inglaterra, tem lá Elizabeth, filha de Henrique VIII com Ana Bolena, faz uma reunião com os bispos católicos e sai do castelo e manda atear fogo, né? Então, tem dos dois lados. Como é que a gente tem que olhar isso, gente? Olhar com o contexto da época, olhar com o tempo e o pensamento da época. Não é para você perder a fé, pelo contrário, né? Quando a gente vê que o cristianismo passou por essas dificuldades, passou por essa interpretação um pouco diferente da nossa, a gente percebe como o cristianismo verdadeiramente é algo de Deus, né? A gente não conseguiu acabar com ele, né? Não os erros da igreja, mas uma interpretação talvez diferente. E também não coloca equivocada não, tá, gente? Porque se não fosse o processo da Inquisição, hoje não teríamos cristianismo, tá? Daqui a pouco a gente vai ver os lugares onde atuou e as principais heresias. Você vai ver agora como que a Inquisição foi importante para essa depuração da fé, tá? Para depurar a fé católica e também a fé futura protestante, tá? Então, principais heresias, o maniqueus, tá? A gente tem também o arianismo, tá? Que também depois vou falar um pouquinho, né? Talvez em outras aulas, né? Filosofia dualista, que divide o mundo entre bem, Deus, e o mal, diabo. A matéria é intrinsecamente má e o espírito é intrinsecamente bom. Isso é heresia.
tá? Quem combateu isso muito, né? E combateu também o maniqueísmo, combateu o arianismo, foi Santo Agostinho de Hipona, nesse livro sensacional, A Natureza do Bem. Tá? Agostinho de Hipona, que era maniqueu, tá? Mas ele foi se encontrar lá com o chefe dos maniqueus, né? Uma reunião dos maniqueus, ele começou a interrogar Fausto, né? Ele começou a interrogar o cara, e o cara se enrolou com as perguntas do Agostinho. Era um gênio, tá? Imagina se a igreja não tivesse combatido essa heresia, tá? Ah, Bruno, mas combateu de uma maneira militar. Sim, era a mentalidade da época, tá? A filosofia dualística divide o mundo em bem e o mal, em diabo e em Deus. A matéria é má, o espírito é bom. Gente, como é que tem neomaniqueus aí, né? Achando que tudo que é material é ruim. Bom é o espiritual. Cuidado com isso, tá? A matéria, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, tá? Então, as pessoas dizem, isso aqui eu não posso ouvir porque não é um hino da igreja. Cuidado com isso, viu, gente? É quase uma heresia isso. As coisas do mundo também são boas. Nós temos que ter uma justa medida. Vivo no mundo, mas o mundo não me contamina. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Agora, tem coisas boas no mundo natural. Quando no Catecismo da Igreja Católica, o próprio Santo Agostinho fala, né? Homo capax Dei. O homem é capaz de Deus. Por que o homem é capaz de Deus? Porque ele naturalmente tem qualidades que são intrínsecas. Tá? Cuidado para não achar uma mentalidade dualista. É espiritual, é de Deus. É material, é corporal, é do demônio. Isso é heresia. Tá? A Inquisição atuou firmemente com isso, né? Outras heresias, né? Os cátaros, né? Eu coloquei a cruz cátara. Jesus não era o Filho de Deus, mas apenas um profeta importante. Sem dúvida nenhuma, foi a heresia mais bem sucedida, viu? Porque durou muitos e muitos e muitos anos, quase séculos. Tá? Os cátaros, Jesus não era o Filho de Deus, mas era apenas um profeta importante. Quem pensa assim até hoje, gente? O islâmico. O islâmico fala que Jesus não era o Filho de Deus. Jesus era um profeta importante. Os espíritas kardecistas também pensam assim. Às vezes eu estou dando aula de teologia na faculdade e eu falo, não, o espírita não é cristão. Aí tem um espírita, né, que eu respeito muitíssimo, né, tem uma doutrina interessante, né, mas eu como cristão não acredito na doutrina reencarnacionista. Né, a pessoa fala, não, mas Bruno, eu sou kardecista, mas eu sou cristão. Aí eu pergunto, né? Você acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo ou ele é um ser iluminado? É um ser iluminado, então você não é cristão. Porque eu posso até me intitular cristão, mas o que está escrito na Bíblia, né? Que o cristão é aquele que confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo. Se você não confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo, você não é cristão, você é um cátaro, tá? É uma heresia. Tá? Você não é obrigado a ser cristão, entende? Você não é obrigado a acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Não vou mandar uma inquisição na sua casa porque você não acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas para você ser cristão, isso é conteúdo bíblico, isso não é doutrina da igreja. É conteúdo que está dentro da Bíblia. Claro que a igreja vai ensinar isso. A fonte da doutrina da igreja primária são as Sagradas Escrituras. Então, se eu quero ser verdadeiramente um cristão, eu tenho que seguir o que Jesus Cristo falou. É interessante na última ceia, né? Jesus reclina para lavar os pés dos apóstolos. E aí, Pedro fala, não, Senhor, você não lavará meu pé. Aí Jesus fala, olha, Pedro, se eu não lavar o teu pé, você não terá parte em mim. Olha, aí Pedro, então Senhor, lava a cabeça também. Confessar que Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus vivo. Tá? O cátaro não. E a igreja, a Inquisição perseguia. Bruno, mas por que a Inquisição perseguia quem pensava de uma maneira diferente? Porque o estado que a pessoa estava, o lugar que a pessoa estava, oficialmente era cristão católico. Se a pessoa quisesse continuar ali, a pessoa tinha que se adequar ao pensamento vigente, ou então ir embora. Como hoje, gente. Imagina eu entrando em Tel Aviv com um crucifixo.
Não existe isso. Imagina eu lá no Muro das Lamentações sem o quipá. Não existe isso. Imagina uma mulher em Bagdá sem um véu. Na Arábia Saudita, sem um véu. Vai ser presa, meu amigo. Tá? Isso no século XXI. Imagina naquela época. Tá? Os albigenses eram antissociais. Condenavam o matrimônio, eram anticlericais, antiqual pretendiam opor os bons homens, né? Vestiam vestes pretas. Qualquer semelhança a algumas bandas católicas aí é mera coincidência, ok? Vamos lá. Os donatistas, isso é bem interessante, né? Defendiam que os sacramentos, olha aí galera, defendiam que os sacramentos só eram válidos se quem os ministravam era digno. Quem combateu os donatistas? Também Santo Agostinho. Sabe quem combateu os donatistas? De repente tu vai cair até para trás, né? Santo Antônio. Nós celebramos agora dia 13 de julho. Glorioso Santo Antônio, doutor da igreja. Às vezes o pessoal acha que Santo Antônio é santo casamenteiro só. Não, martelo dos hereges, tá? Combateu o donatismo. O que era o donatismo? Defendia que os sacramentos da igreja, os 7 sacramentos da igreja, só funcionam se o ministro desse sacramento, o padre ou o diácono, for santo. Jesus. Olha isso. Tá? Isso é heresia. Jesus é o santo dos santos. Tá? O padre, o ministro do sacramento, o diácono, é um canal dessa bênção, tá? É o sacerdote ministerial. Ele vai ministrar. Olha isso. Ah, mas se ele não for santo, o sacramento não pega. Gente, isso é heresia, tá? E aí eu coloquei aqui, né, de propósito, neodonatismo, né? Ah, mas o padre fulano de tal fez isso, fez aquilo, e o sacramento não pegou porque ele é um pecador. Gente, não teríamos nada se fosse assim, né? Todos nós somos pecadores, né? E eu abro também para a igreja evangélica, né? Para a igreja protestante, né? Imagina se o pastor for lá ministrar a palavra, né? E, não, a palavra que ele ministrou não é uma palavra boa porque ele é um pecador. Gente, levamos o tesouro em vasos de barro. Se for assim, ninguém pode abrir a boca para falar de Jesus Cristo. Somos todos pecadores. Né? E especificamente para a Igreja Católica agora, né? Às vezes a gente quer um padre e um Superman, né? O padre é uma pessoa. O dia que a gente começar a olhar o sacerdote, não como um Superman, né? Não como uma pessoa diferente de você, ele tem um ministério, ele exerce um ministério. Né? Claro que ele tem uma dignidade sacerdotal, escolhida por Deus, mas é uma pessoa. Vamos olhar os sacerdotes com um olhar um pouco mais misericordioso, né? Um olhar um pouco mais de misericórdia, aproveitar que estamos no ano da misericórdia, né? E mesmo se o padre é um pecador como eu, mas o ministério dele é um ministério in persona Cristo, né? In persona Christi, na pessoa de Cristo, tá? Então o sacramento que ele ministra é um sacramento válido, é um sacramento autêntico. Verdadeiramente as graças daquele sacramento, os frutos do sacramento, como fala o Catecismo da Igreja Católica, vão acontecer se você tiver o quê? Fé. Se você crê naquele sacramento. Se você não acredita no sacramento, se você recebe a Sagrada Eucaristia e fala, não é o corpo de Cristo, isso não vai acontecer nada. Tá? O sacramento pressupõe a fé. Você tem que acreditar no sacramento. Se você não acredita no sacramento, você não é católico. Entende? E o padre também recebeu um sacramento, que é o sacramento da ordem sacerdotal. O padre é um ministro de Deus. Ele recebeu um ministério sacerdotal. Tá? O que é um ministério? Né? Lembra quando eu falei do ministério de Jesus na Galileia? Ele sai a serviço de. Vamos lá. A Inquisição também atuava com os judeus, com os muçulmanos. Olha, você é muçulmano e você está num lugar cristão, tá? E com novos crentes. Então, a pessoa estava naquele estado, para ficar naquele estado, lugar, tá? Ela tinha que se converter ao cristianismo, era judeu, então neocristão. A questão ficava de olho, tá? E aí entender, né, por que isso, né? Era o famoso César do papismo, né? O Estado e a igreja eram uma coisa só,
Tá? Daí a gente vê Jesus sacerdote, Carlos Magno, muito parecido. Né? Então, entender um pouquinho esse processo. A Inquisição foi importante para depurar a fé medieval, né? Para que o cristianismo fosse verdadeiramente um e não tivesse milhares de vertentes. Bruno, mas hoje nós temos milhares de vertentes cristãs. Alto lá. Tá? Alto lá. Não temos. Temos uma vertente cristã. Uma. Se você pegar todos os cristãos, vou melhorar, tá? Para não te confundir. Né? Pô, Bruno, mas tem cristão católico, tem cristão protestante, tem cristão anglicano, tem cristão presbiteriano, tem cristão metodista wesleyano, tem cristão metodista tradicional, tem batista renovado, tem Assembleia de Deus. Tem duas Assembleias de Deus famosas, né? A de Madureira e a outra que eu não vou lembrar aqui, é uma sigla. E tem milhares de outras Assembleias de Deus, tem Igreja da Graça, tem Igreja Universal do Reino de Deus. Todos esses são cristãos? São. Qual que é o fundamento do cristianismo? Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo. E isso está intacto. Se você for em todas essas igrejas que eu citei, todos vão falar que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo. Aí tem os católicos, tem todo mundo do corpo doutrinal. Mas o princípio é esse. Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo. Isso está intacto desde Niceia. Desde 325, todos os cristãos falam que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo. E isso, de certa forma, foi salvaguardado pela Igreja Católica, né? Se existem os cristãos que não são católicos e confessam que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo, o confessam porque a Igreja Católica primeiro salvaguardou isso, inclusive na Inquisição. Nossa próxima temática, nós vamos falar sobre esses dois personagens da história, né? Os mendigos de Deus que reformaram a espiritualidade do cristianismo. São Francisco e São Domingos. Os franciscanos e os dominicanos. Até lá, ficamos por aqui. Forte abraço, muito obrigado pela paciência e até a próxima.